Então, meus irmãos, estamos de volta aí com a terceira parte do vídeo, falando sobre a quinta dispensação, que é a lei, de Moisés até o Senhor Jesus Cristo, já cumpridos. Eu disse para vocês que tinham 5 dispensações que haveriam de se cumprir, não é mesmo? E essa é a quinta dispensação que já se cumpriu. E Êxodo 31:18 nos fala, deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então veja aí, Moisés foi ao Monte Sinai e o Senhor Deus deu as tábuas da lei dos 10 mandamentos para que ele pudesse conduzir o povo de Israel através desses ensinos que o Senhor Deus deu para ele. E com isso vocês percebem que toda a trajetória, né, da caminhada do tempo da lei veio ali até o livro de Malaquias, seguindo um pouco já no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos dizendo sobre o período que estaria terminando a lei e dando sequência novamente à última dispensação, que seria a graça, que era o Senhor Jesus dando a sua vida em nossa salvação. Agora, damos aqui então a entender que no livros da lei, vocês sabem que são 39 livros, né? Desde Gênesis a Malaquias são 39 livros, depois de Mateus até o Apocalipse são 27 livros. E com isso, não tem como nós falarmos, é claro, da dispensação da lei, que entra aqui toda a forma da guerra de Josué, entra aqui o reinado de Davi, entra aqui também os profetas, entra a vida de Jó, entra Esther, Ruth, então entra toda essa no tempo da lei, ok? Mas dizendo sempre que, eu já tive um estudo aqui, porque o justo sofre, que o livro de Jó foi escrito por Moisés, segundo algumas informações, mas antes até de ter escrito o livro de Gênesis, mas são teorias. Mas vamos lá então, a sexta dispensação, que é a graça, falando do Senhor Jesus até o arrebatamento. Em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31, disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Lucas 24:44, já no finalzinho do Evangelho de Lucas. E disse-lhe, são essas palavras que disse, estando ainda convosco, Jesus falando com os discípulos, né, toda a sua caminhada, que convinha que se cumprisse que tudo de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Veja que o Senhor Jesus cita, então, essa dispensação aí, a da lei, sobre a vida dele, e agora nós estamos entrando aqui, estamos ainda na dispensação da graça, claro. Em João capítulo 19, versículo 30, nos diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação da graça significa amor não merecido. Nós não merecemos a salvação, então Deus nos concedeu de uma forma assim, de graça, porque nós é que teríamos que pagar esse preço, mas nossa vida em pecado, Deus não ia receber um pecador morrendo por causa do seu próprio pecado. Então, trouxe o Senhor Jesus cumprindo a lei, tá? Para que ele, sem pecado, morresse por nós pecadores, como diz lá em Romanos, né? Como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Tá? E em Éfeso capítulo 2, versículo 8, ainda nos fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda fala, não vem da obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por ser bonzinho. Ninguém é salvo. A expressão até pode ser um pouquinho preocupante para você, né? Ninguém é salvo porque é bom, porque faz o bem. Isso é uma dádiva nossa. Porque quando Adão e Eva comeu a árvore da ciência, ele discerniu o bem e o mal. Então nós temos essa condição. Fazemos maldade e queremos fazer o bem e achamos que somos bonzinhos. E quero dizer para vocês que religião não salva, a placa de igreja não salva, certo? Fazer penitências não salva. A consagração é
um ensino bíblico, para que você tenha a sua carne numa estrutura de santidade para realizar a obra de Deus, tá certo? Mas ninguém é salvo por ser bonzinho, ok? É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo como os pastores têm essa forma de ensinar. Não, não. Querido, você que pertence a alguma denominação, tá? Não entenda que aqui é uma crítica minha, é um ensino bíblico. Eu também já pertenci a uma denominação que a salvação vinha de berço. A criança batizada ou crismada já tinha ali o efeito da salvação. Nada disso. O batismo, a crisma bíblica, ela nos diz que é perdão de pecados. Uma criança não tem pecado, por que ela vai batizar? Só vai batizar quando você tem a consciência aí, sabendo da sua existência, como foi realizado. Então você tem que se batizar para ser sepultado e vir uma nova vida. Mas vamos lá. Então, João 14,13 fala assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo. Quer dizer, essa é a época que Jesus estabeleceu para a salvação da graça. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, nos fala assim: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Paulo já falava isso, ciente que o arrebatamento podia até ocorrer no período dele. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Só vai ouvir o som da trombeta para o arrebatamento aqueles que estão transformados, que conhecem e estão caminhando na vida espiritual. E tiveram conhecimento do plano da salvação, e assim foram ensinados e seguiram o ensinamento bíblico. Não do homem que ensinou, mas seguiram o ensinamento bíblico que o homem estudou e passou a receber a orientação do Espírito Santo e ensinar os seus semelhantes. Agora, a última dispensação é o milênio, é o fim. Antes da tribulação, após o arrebatamento, aqui haverá tribulação, 7 anos de tribulação. Vou ler para vocês também. E depois dos 7 anos da tribulação, no final, haverá aí o começo do milênio. Daniel 9:27 nos dá essa orientação já naquela época, hein? Ele firmará aliança com muitos e por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de ofertas. Uma semana significa já os 7 milênios. Por quê? Daniel está falando ali das 70 semanas de Israel. Na 69ª semana, Jesus Cristo foi tirado. Eu tenho esse estudo aí, qualquer momento eu posto ele, tá? Para vocês compreenderem. Porque eram 490 anos. Eram 63 Israel, a dispensação, dispersos, nada disperso, dispersos da sua terra. Depois faltou 6 semanas para completar 49, e nessas 6 semanas aí entra o período da vinda de Jesus e a tribulação. Mas de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim, olha, e darei para as minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Esses 1260 dias, 3 anos e meio que as 2 testemunhas, segundo alguma informação, é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque, não tem muito fundamento, mas está mais para Noé, oh meu Deus, está mais para Moisés e Elias. Uma que Satanás escondeu o corpo de Moisés, outro que Elias foi arrebatado, mas esse sinal... Estou misturando tudo aqui, viu, irmãos? Falar rápido por causa do tempo do vídeo, a gente às vezes atropela. Vamos lá. As 2 testemunhas. Pode ser Moisés, com certeza é Elias. Alguns dizem que é Enoque. Por que Moisés e Elias?
Porque Deus escondeu o corpo de Satanás, para que ele não pudesse causar aí uma forma de idolatria para o mundo todo. Não era só para Israel, não. Para que ele misturasse a sintonia aí da salvação de Israel com a salvação da vinda do Messias. Mas isso aí, só estou citando para você compreender um pouquinho. Mas dentro do assunto aqui, ó, Apocalipse 11:3 fala assim, ó, e darei poder para as minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que significa também 3 anos e meio, vestidos de sacos. Tá? Estarão ali. O símbolo do profeta, às vezes, era esse sentido. João Batista tinha o vestimenta de vestido de pelo de camelo, né, com cinto no seu peito. Mas essa era uma visão profética daqueles que viviam na época antes da vinda do Senhor Jesus. Mas não que os profetas andavam mal vestidos. Mas esse símbolo aqui deles, essas duas testemunhas estarem vestidas de pano de cinza, é para dar o diferenciamento para cumprimento profético, principalmente de Apocalipse. E ainda versículo 13 e 5 de Apocalipse nos fala assim, olha, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui 42 meses, é o anticristo agindo após terem matado os 8 profetas, e os profetas ressuscitaram ali, Deus fez eles ir à existência por 3 dias de velório, os profetas ressuscitaram, e Deus os levou. Aí entra aí já o reinado, vamos supor, de Cristo, colocando as suas unhas para fora, colocando a sua sagacidade para fora, porque nos 3 anos e meio antes, as testemunhas profetizavam, porque o anticristo não tinha manifestado ainda, né, a sua ideologia. Após a morte, aí então, dos 3 anos e meio para frente, para completar os 7, as testemunhas foram mortas e o anticristo manifestou então aquilo que estava destinado para ele fazer, que era a perseguição. Porque ele não colocou a marca antes, no começo da tribulação, que teria que enganar, teriam que preparar aí a sua caminhada. Já no segunda parte do 2 anos e meio, ele já estava preparando, vamos dizer assim, através da computação que está lá no capítulo 13, versículos 12 e 13 de Apocalipse, a seguir, que nos fala sobre a marca da besta 666. E hoje nós estamos vendo essa preparação já com a internet. Tá? Nós vamos lá para firmos ao final, para esse vídeo não ficar aqui um pouquinho longo, vamos dizer assim. E nós temos aqui, olha, Apocalipse 26, estamos falando sobre o milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com eles 1000 anos, sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então essa é a parte de término da tribulação, e virá então o estabelecimento do milênio. Após o milênio, irmão, só para darmos mais um flash em cima do assunto, após o milênio, que é a 7ª e última dispensação, haverá o juízo final, o novo céu e a nova terra, assunto para um outro estudo. Porque isso aí, Apocalipse 20, versículos 7 e 11, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e viu um grande trono, versículo 11, viu um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Então isso aqui já após Satanás ser solto no milênio, vai enganar algumas pessoas ainda no milênio, hein? No reinado do Senhor Jesus. E após o final do milênio, se findará aqui para um juízo final, tá? Um juízo final, que então será estabelecido pelo trono branco, e Satanás será solto, e depois será preso.
Estamos chegando ao final do estudo, irmãos. Uma conclusão. Deus, na sua onisciência, sabendo que Lúcifer presenciou a criação e iria formar uma rebelião no céu e a seguir enganaria o casal, colocando a autoridade de Deus, olha aí, em descrédito. Preparou a salvação da humanidade, ou seja, Lúcifer quis colocar Deus em descrédito na sua palavra para o casal. Mas Deus havia preparado então já essas dispensações para a salvação. Fontes teológicas afirmando que Lúcifer não obteve perdão porque ele desejava receber adoração igual a Deus e gerou o mal de dentro para fora. Tá? Ele tinha o mal de dentro para fora, achando que iria sair-se bem. Agora, Adão e seus descendentes obteve perdão de Deus porque o pecado veio de fora para dentro. Por isso que nós temos o perdão, porque nós não criamos o pecado dentro de nós. Ele veio insuflado de fora para dentro através de Adão e Eva, que recebeu a mentira e se rebelou contra Deus, achando que Deus não estava falando a verdade sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Eu vou orar por você e toda a sua família. Como já disse, está chegando ao final, vou orar por você e pela sua família e todos que passaram a conhecer o tempo da dispensação da criação de Deus, para ficarem firmes, irmão, forte, não desanimar. Venha vento, venha tempestade, a palavra de Deus se cumpre. Satanás pode levantar-se de qualquer maneira para desanimar você, atropelar sua família, desemprego, fomes, saúde, uma doença. Não dê ouvido a isso aí. Quero orar para você ficar firme através do estudo que o Espírito Santo está me dando para levar o seu conhecimento. Não estou preocupado aqui em visualizações, estou preocupado em levar a palavra de Deus para o seu conhecimento e relevo espiritual da humanidade, porque o Senhor nos diz, de graça recebei, de graça dais. Há um custo? Claro que há um custo, mas não podemos abusar desse custo para vivermos como mercenários da fé. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço a Ti, Senhor, por esse momento, por essa dádiva do conhecimento e levar essa mensagem, Senhor, aos meus irmãos, meus amigos, a todos quantos, Senhor, estarão ouvindo este vídeo. Senhor, salva, liberta, fortalece. Senhor, guarda, traz de volta o afastado, Senhor. Eu sei que esse traz de volta o afastado, Senhor, depende deles terem uma experiência, mas o Senhor, pela sua misericórdia, jamais os rejeitará, mesmo eles estando afastados. Eu rogo a Ti, Senhor, a bênção e a misericórdia, em nome do Senhor Jesus, e agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?